Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um Café Teológico desta manhã de sábado. Você que está comigo agora ao vivo, é uma alegria poder mais uma vez estar com vocês em mais uma manhã e mais um Café Teológico. Para você que estava já esperando, estamos aqui novamente para estudar mais um pouco da Palavra de Deus. Você que está na reprise também aos domingos de manhã, fique comigo, você vai aprender um pouco mais na Palavra de Deus. Café Teológico sempre naquela intenção, estudar a Palavra de Deus acompanhado de bom café nas manhãs de sábado ao vivo. Agora são 9h03 aqui ao vivo. Você que está na reprise, você já sabe também, é uma grande oportunidade para que você possa estudar a Palavra do Senhor. Ao mesmo tempo, convido a você que está me assistindo na reprise, em qualquer outro momento, seja pelo Instagram ou pelo YouTube, você é muito bem-vindo a mais um estudo interativo da Palavra de Deus. Já temos pessoas chegando conosco, temos aí a Traula Kuntzmann dizendo bom dia a você que está também por nossa live aqui no Facebook da Revista Teológica Pense Nisso. Deus abençoe a Reginalda que está conosco também através do aplicativo de nossa rádio. Deus abençoe você lá na Florida. A Nara Beatriz está conosco dizendo bom dia, que Deus abençoe este momento de estudo, muito bem. E todos os que estão chegando também sempre são muito bem-vindos em qualquer momento, em qualquer horário que você estiver me assistindo também. É sempre bom saber. Incentivo você para compartilhar esta live antes de iniciarmos o estudo em sua rede social, assim você faz missão e ajuda também outras pessoas a conhecer um pouco mais a palavra do Senhor. Não se esqueça, abra comigo já te dou o texto aqui para que possamos juntos estudar um pouco mais o restante do capítulo 7. Semana passada nós não tivemos o café teológico devido a um compromisso pessoal meu, mas temos aqui para hoje novamente, vamos seguir estudando o restante do capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 25, onde fala que tem conselhos para pessoas solteiras e viúvas. Muito interessante o texto, e são conselhos do apóstolo Paulo que ele dá àqueles que são solteiros e viúvas. No último nós falamos um pouco sobre a vida de casado e por aí vai. O apóstolo Paulo orienta então a igreja que estava passando por problema tanto na vida de casado, como também agora na vida de solteiros. E ele vai trazer alguns aconselhamentos para estes que escreveram a ele, falando também das suas dúvidas, dos seus problemas que estavam enfrentando naquele momento. Muito bem, café teológico, você já sabe, prepare o seu café, o meu aqui já está preparado, para que possamos juntos estudar. Em uma mão o café, na outra a Bíblia. Não se esqueça de abrir e acompanhar o estudo. Eu tenho também um convite para você, você que ainda não conhece a revista Pense Nisso, não se esqueça de conhecê-la lá no site pensenissoteologica.com, adquira a revista e se encante por ela. Em cada trimestre está trazendo artigos maravilhosos para que você possa estudar a palavra do Senhor. Artigos à luz da palavra de Deus. Você estuda conosco e ainda colabora com a missão de Deus, não somente em Encruzilhada do Sul, mas também com os trabalhos da Pense Nisso, pela rádio, pela revista, pelo site e ainda pelas redes sociais que diariamente estamos compartilhando uma mensagem àqueles que por lá estão. Se você ainda não segue a Pense Nisso na rede social, aproveite e siga lá, tanto no Facebook, no Instagram, no Twitter e no WhatsApp, que é o 53999014822. Adiciona lá que a gente também pode lhe mandar uma mensagem todos os dias. Quem está conosco também, Vanderleia Matos, dizendo bom dia a você. Também Ed Krause Schwartz, dizendo bom dia, sempre com a graça de Deus. Maravilha. Muito bem, Roberta Cifra, dizendo bom dia, pastor Gabriel, bom dia a você, a todos que estão chegando aí. Não saia desta live, apenas compartilhe em sua rede social, antes de iniciarmos o nosso estudo, falando sobre, hoje, vida de casais, aliás, vida de solteiros, falamos de casados no outro encontro, hoje vamos falar da vida de solteiro e também dos viúvos. Conselhos que o apóstolo Paulo dá a estes, muito importante também. Então vamos lá, vocês que estão pelo aplicativo, vamos ver aqui se tem pessoas espalhadas por esse Brasil e mundo afora,
ouvindo o nosso programa. Temos lá em Cachoeirinha, novamente, nossos amados irmãos, nesta manhã, acompanhando o Café Teológico Cachoeirinha, e também no Rio de Janeiro, nossos ouvintes que sempre estão lá no Rio de Janeiro, a audiência batendo recorde lá no Rio de Janeiro, neste exato momento. Deus abençoe a vocês que estão por lá pelo aplicativo de nossa rádio. Se você também está pelo Deezer, pelo radios.com.br ou até mesmo pelo próprio aplicativo da rádio ou pelo site da rádio, que é o pensenisso.webradiosite.com. E ainda uma terceira opção é o site da revista, que é o pensenistoteologica.com/rádio. Tudo isso você pode, por meio destes canais, ouvir a nossa web rádio Pense Nisso. Vamos lá então, começando o nosso estudo nesta manhã. Temos aí, a NTLH traz então o título sugestivo para esse texto, do versículo 25 ao versículo 38, são apenas 13 versículos que hoje vamos trazer aqui, dando sequência no estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele vai dizer o título Conselhos para pessoas solteiras e para viúvas. Já abriu sua Bíblia? Então vamos lá. Paulo vai dizer assim: para os solteiros eu não tenho nenhum mandamento do Senhor. E aí a gente poderia dizer assim, mas então podemos fechar a Bíblia. Paulo ele vai dizer algo que, na verdade, a Bíblia ela não tem muito conselhos para pessoas solteiras. Agora ele vai trazer conselhos pessoais, que Paulo vai dizer seria melhor assim, a partir de sua experiência de vida. Lembro mais uma vez a vocês que isso aqui não é mandamento do Senhor, ele é muito claro ao dizer assim, porém dou a minha opinião como uma pessoa que pela misericórdia do Senhor merece confiança. Por aquilo que Paulo era, um apóstolo de Cristo, ele poderia falar o que vai falar aqui. Então ele merece confiança a partir daquilo que ele tinha como servo de Cristo, uma vez também chamado pelo próprio Senhor, e pela sua experiência pessoal como servo de Cristo, que ele era solteiro. E ele vai então recomendar para aqueles que são solteiros e viúvas. Vamos dizer então, a partir do versículo 26, ele diz assim: por causa dos tempos difíceis que vivemos, o apóstolo Paulo já está se referindo a pessoas, ou não somente a pessoas, mas tempos em que as pessoas lá no primeiro século estavam vivendo. Elas estavam vivendo o quê? Estavam vivendo, como nós também estamos, os tempos do fim. E ao mesmo tempo, talvez, para uma igreja lá no primeiro século já estava pensando na segunda vinda de Jesus, talvez seria um pouco precipitado, mas eu quero dizer assim que em todos os tempos a igreja cristã, ela esteve sempre procurando se preparar para a segunda vinda de Jesus. Paulo vai dizer assim, para vocês que estão vivendo tempos difíceis, e eu preciso lembrar mais uma vez o contexto em que a carta foi escrita. A igreja de Corinto estava em uma cidade totalmente pagã, onde tinha deuses que eles adoravam até mesmo com práticas sexuais. Eram tempos difíceis, eles estavam sendo pressionados, perseguidos, como cristãos que eram. E ele diz então: por causa dos tempos difíceis que vivemos, eu penso que é melhor para o homem ficar como está. Conselho para aqueles que escreveram a carta. Paulo recebeu uma carta perguntando sobre a vida das pessoas solteiras, o que era melhor para elas. Paulo vai dizer: meu conselho pessoal, que não é mandamento, isso tem que ficar claro, quer ficar como estão, ou seja, solteiras. Ele fala a partir de sua experiência própria que ele tinha. Mas ao final ele vai também lembrar que uma pessoa solteira tem muito mais tempo e dedicação para o trabalho do Senhor. Por isso que ele está dizendo isto. E aí a pergunta do versículo 27, você tem esposa? Então não procure se separar dela. Você é solteiro? Então não procure esposa. Conselho então, eu falei isso no nosso último encontro, tem dois conselhos que Paulo dá: para os solteiros não case, para os casados não se separe.
2 conselhos que Paulo dá a partir da sua vivência pessoal. Não é mandamento do Senhor, tem que ficar claro isso, tá bom? Vamos seguindo então. Se você é solteiro, então não procure esposa, vá se dedicar ao Senhor, é isso que ele quer dizer. Porém, se você casar, não estará cometendo pecado. Então, Paulo ele é muito claro com respeito a esta questão. E se uma moça solteira casar, também não está cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia que terão na vida de casados. Paulo é muito claro, de novo, quando ele diz assim, o casado tem seus problemas. Isso significa que não somente os casados vão ter problemas. O solteiro também tem, a vida singular também tem os seus problemas, os seus pesares. Mas Paulo vai dizer, eu quero livrá-los dos problemas de casados. Ele não está falando que o solteiro não tem problema, porque haverá outras preocupações, outras prioridades para uma pessoa que é casada. Mais adiante ele vai dizer, se então vai servir ao Senhor, vai dar prioridade a seu casamento, a sua esposa ou esposo e ao Senhor, ou seja, vai precisar se dividir no tempo. Senão, se uma pessoa for solteira, terá todo o tempo para dedicar ao Senhor. Vamos adiante. Nós estamos aqui também com o Anderson e a Dayana. Muito obrigado pela sua presença nesta manhã, dizendo bom dia, Deus abençoe vocês, bom dia mais uma vez. Temos então o seguinte versículo, ainda o versículo 28, que diz assim, porém se casar não estará cometendo pecado, e se a moça solteira casar também não está cometendo pecado, mas eu gostaria de poupar vocês os problemas de cada dia que terão na vida de casados. Repetindo o versículo, ainda quero lembrar então que muitas das vezes as pessoas pensam que casar vai resolver alguns problemas. Eu digo muito pelo contrário, não somente resolver alguns problemas, mas também criar outros problemas. Porque você vai ter que se dedicar à vida de casados. E isso não é somente um problema, mas tem coisas que você já não pode mais dar prioridade. Um exemplo bem prático e talvez simples, que é o seguinte, o casado ele vai se dedicar à sua esposa, já não vai poder dar tanta prioridade às suas relações de amizade. Isso é muito claro, porque a esposa ou o esposo tem prioridade num relacionamento. Já as suas relações de amizade não vão ter tanta prioridade. Você não só cria um problema, mas você também vai ter outras prioridades. Não é um problema que em si Paulo está dizendo aqui, ele vai dizer assim, mas você vai ter que se dedicar, você vai ter que se dividir com respeito à vida de solteiro e casados. Vamos para o versículo 29. Irmãos, o que eu quero dizer é isso. Não nos resta muito tempo e daqui em diante os casados devem viver como se não tivessem casado. Aquela questão que falei antes, a prioridade que você vai dar agora. O que é mais importante para você como um cristão? Os que choram como se não estivessem chorando, os que estão rindo como se não estivessem rindo, os que compram como se não fosse deles aquilo que compraram, os que tratam as coisas desse mundo como se não estivessem ocupados com elas. Por esse mundo, como está agora, não vai durar muito tempo. Veja o que está no contexto aqui. Paulo está dizendo assim, olha, os tempos mostram que nós estamos vivendo os tempos do fim. Logo, não se foquem simplesmente a coisas desse mundo. Vivam como se não estivessem casados. Ele não está dizendo, agora vai viver a sua libertinagem. Ele vai dizer assim, foca naquilo que é prioridade. Num relacionamento, o que é prioridade? Dar atenção ao seu cônjuge. Agora, se você é solteiro, o que é prioridade? As coisas do Senhor. Se você é casado, precisa então dividir o seu tempo. Primeiro Deus, segundo o teu relacionamento. Isso é muito importante a gente lembrar que o relacionamento de um casal vem em segundo plano se a gente está falando das coisas do Senhor. Por isso que ele diz, então vivam como se não fossem casados.
Dediquem-se ao Senhor o máximo, porque ele está falando no sentido de o tempo do fim. O que nos dá imagem para entender assim é o que diz lá no versículo 26, que já li para vocês, o que diz lá: por causa dos tempos difíceis que estamos vivendo, eu penso que é melhor que o homem fique como está, para se dedicar ao Senhor, pois os tempos se aproximam. Paulo já tinha a expectativa escatológica do fim dos tempos e por isso que ele vai chamar a atenção assim: não se preocupem muito com o relacionamento de casados, ou o solteiro quer casar ou deva casar. Se dedique ao Senhor, porque os tempos estão findando. E é interessante observar que essa preocupação já era lá no primeiro século, porque se acreditava que Jesus estava muito próximo à sua segunda vinda. E nós estamos hoje aqui ainda esperando a vinda do Senhor. Será que nós não estamos muito mais próximo da vinda do Senhor do que lá no primeiro século? Com certeza. Nós estamos muito mais próximos da vinda do Senhor do que a igreja lá. E como é que nós estamos levando a nossa vida, seja de casado ou seja de solteiro? Será que nós estamos dedicando tempo e dando prioridade às coisas do Senhor? Será que muitas das coisas, até mesmo o nosso relacionamento, seja de casado ou de solteiro, não está às vezes tendo mais prioridade do que as coisas do Senhor? Essas perguntas que faço, elas servem para que cada um de nós reflita na sua vida, em que tem coisas nessa vida que têm prioridade. E por isso que Paulo vai dizer assim: olha, os que choram como se não estivessem chorando, não foca naquilo que não é prioridade. E ele segue dizendo: os que estão rindo como se não estivessem rindo, foca naquilo que é prioridade. E ainda ele segue: os que compram como se não fossem daquilo que compraram. Não foca naquilo que não é prioridade em relação ao reino de Deus. É isso que ele quer dizer então. Muito bem, nós estamos com a Wanda e o Martim conosco. Deus abençoe. Estão dizendo bom dia a vocês também. Seguindo no texto, e não se esqueça de abrir o texto, não estou falando simplesmente palavras de homens, estou falando a palavra de Deus aqui, então você precisa acompanhar o estudo na palavra do Senhor. Vejam bem, o versículo 32, ainda o versículo 31 diz assim: pois este mundo como está não vai durar muito, né? Como que esta palavra é atual para nós também, em tempos que nós vivemos uma crise moral, uma crise ética, uma crise econômica, uma crise política. O que nós temos aqui? São tempos que mostram de fato a vinda do nosso Senhor, porque se Ele não vir intervir, talvez o próprio ser humano irá se destruir. Então, quanto antes, a gente precisa elevar os nossos olhos, clamar por ajuda ao Senhor e dar prioridade naquilo que de fato deva ser. Em nenhum momento Paulo está dizendo não casem, não constituem família. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é simplesmente: veja o que é prioridade na sua vida. E as coisas de Deus vêm em primeiro lugar a partir do primeiro mandamento que diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Maria Andréia Soares diz: bom dia para você também. Versículo 32, eu quero livrá-los de preocupações. Isso nos ajuda a entender o que Paulo está dizendo. Um casado ele tem outras preocupações com a sua esposa, com seus filhos. Então Paulo diz assim: o solteiro não vai ter tanta preocupação com isso, porque não tem uma família para se preocupar e dedicar. A gente lembra, e aprendemos isso muito no seminário, que uma vez que você é casado, uma vez que você tem esposa e filhos, você tem um outro chamado. Se nós, como pastores, temos o chamado de pregar a palavra de Deus, um pastor casado ele tem um segundo chamado que é cuidar de sua família, dar prioridade a isso também. Paulo diz assim: já que então os solteiros não têm família, a recomendação é que dediquem-se exclusivamente e totalmente ao Senhor.
Então vai se livrar de algumas preocupações. Preocupação aquela de pai, de mãe, que é muito normal e natural que haja. Versículo 32, o solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo, ou seja, tem tempo exclusivamente para isso. Mas o homem casado se interessa pelas coisas desse mundo porque quer agradar a sua esposa. De novo, tem outra prioridade, aquilo que eu falei antes. Tem um outro chamado, a dedicar-se à sua esposa ou esposo, falando aqui em ambos os sexos. Versículo 34, e por isso é puxado para duas direções diferentes. É puxado para duas direções diferentes. Muito bem. Quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas desse mundo porque quer agradar o marido. A mesma coisa se foi falar ao homem, nós estamos falando aqui também para as mulheres casadas, elas vão se dedicar ao marido, não somente para agradá-lo, mas porque é o seu chamado, assim como esposa, a dedicar-se ao marido e filhos. Então, ela se interessa pelas coisas deste mundo para agradar o marido, que Paulo vai dizer. Então, ela vai estar com seu tempo dividido, ela vai estar tendo prioridades que precisam também ser sanadas. Versículo 35. Eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los, não estou querendo obrigar ninguém a nada. Lembre-se o que Paulo diz lá no início. Não tem mandamento do Senhor. O que digo aqui é simplesmente orientações. Então, é de orientações de um homem que era solteiro. Podemos dizer de um ancião, que seria, ou até mesmo de uma pessoa que pôde ver através de sua vida de singular que tinha, ele pôde ver que era melhor ficar sozinho para se dedicar exclusivamente ao Senhor, na sua obra, no trabalho a quem ele foi chamado. Versículo ainda 35 diz, pelo contrário, por isso que ele não quer obrigar ninguém a nada. Quero que façam o que é direito e certo e que se entreguem ao serviço do Senhor com toda dedicação. Muito bem, com toda dedicação. Temos conosco também a Irene Prestes, dizendo bom dia, pastor Gabriel e família abençoada. Amém, muito obrigado. Versículo 36, aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar mais, eu digo o seguinte, se o rapaz sente que ainda não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é muito forte e que devem casar, então que casem. O mesmo conselho que o apóstolo Paulo dá está um pouco antes no texto, quando ele vai falar sobre casamento, quando ele diz assim, é melhor casar do que viver abraçado, ou seja, é melhor casar para conter as suas paixões do que ficar na fornicação, poderíamos usar essa palavra aí. E ele lembra o seguinte, não existe pecado nisso, ou seja, em casar, por mais que Paulo aconselhe o solteiro a ficar solteiro para se dedicar ao Senhor, se você tem alguma paixão para a sua namorada ou namorado, então case com ela, não há nada de errado nisso. Mas se pelo contrário o rapaz não se sente na obrigação de casar-se, está sendo resolvido a ficar solteiro, e se é capaz de dominar a sua vontade, ou seja, suas paixões carnais, e já resolveu o que deve fazer, então faz bem em não casar com a moça. Questões práticas. Infelizmente nós sabemos que a cultura da obrigatoriedade de casar, isso também está muito enraizada ainda nas pessoas. Nada e ninguém é obrigado a nada. Paulo ele é muito claro dizendo assim, olha, se tem paixão, casa, vai ser bem melhor, não tem nada de errado nisso. Agora, se não tem paixão, não casa obrigado. Não casa porque uma cultura simplesmente diz que se deu os 20 e poucos anos, tem que casar. Isso não, você tem que casar se seu coração mesmo
está apaixonado por aquela pessoa e você quer viver para sempre junto com ela. Do contrário, não casa só para satisfazer pai e mãe, não. Não casa só para satisfazer uma igreja, uma congregação ou teus amigos. Não tem nada, isso aí é antibíblico. Ninguém é obrigado a nada, nada é obrigado a ser feito por obrigação. Então, Paulo diz bem claro isso quando ele diz: recomendação é para que, se tem paixão, case. Se não tem, fica solteiro. Assim, quem casar bem, mas quem não casa faz melhor ainda. Veja o conselho para os solteiros. Ele está dizendo assim, quem casar faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. De novo, temos que entender o texto em seu contexto. Porque se a gente tirar esse texto do contexto, nós vamos criar um mandamento. E o texto não é mandamento. Então eu vou ficar solteiro, que Paulo está dizendo que é melhor ficar solteiro. A recomendação é a seguinte: nós estamos falando com respeito a uma congregação que estava vivendo tempos difíceis e tudo indicava que Cristo está chegando aí. Então dedique-se exclusivamente ao trabalho do Senhor, que o solteiro tem mais tempo que um casado, não tem tantas coisas que ele precisa se dedicar quanto a um casado, ou seja, sua família, seus filhos, sua esposa e por aí vai. Então, assim quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda, no sentido de se dedicar ao Senhor Jesus. Versículo 39. A mulher não está livre enquanto seu marido estiver vivo. Caso contrário, ou caso o marido morra, ela fica triste para casar com... Ela fica livre para casar com quem quiser, contando que case com um cristão. A liberdade para os viúvos, muito claro isso também, uma pessoa que fica viúvo pode contrair outras núpcias, não há problema nenhum. Muitas pessoas preferem ficar sozinhas depois de ficarem viúvas, isso não tem nenhum mal com respeito a isso. Paulo vai dizer também, é bom, quem fica sozinho tem mais tempo para se dedicar ao Senhor. Agora, se quer contrair novas núpcias, ou seja, casar de novo, ela está livre para casar com quem quiser, contanto que case com um cristão. Recomendação é que sempre haja concordância em fé. Você que está viúvo, quer casar de novo, pelo menos procure alguém que seja cristão, que vai concordar e vai crer como você crê. Muito importante para que o casamento não somente seja abençoado, mas sigam juntos o casal servindo ao Senhor nesta união consagrada pelo próprio Deus. Eu ainda quero lembrar a vocês que muitas pessoas ou casais, quando um ou outro falece, às vezes o cônjuge ele quase morre junto. Isso é muito comum a gente ver. E infelizmente eu preciso dizer assim, olha, é dolorido, é triste perder uma pessoa que a gente ama, em quem a gente casou e queria viver junto por longos anos. E às vezes nem sempre isso acontece. Mas eu também preciso dizer assim, olha, não pode morrer junto. O casal que a morte separou, o que ficou ainda, ele precisa seguir. A Bíblia nunca diz assim, agora tu não pode mais contrair novas núpcias e você tem que ficar em luto para sempre. Não, você precisa continuar vivendo, você não pode morrer junto. Até existe uma frase que é até um pouco meio sarcástica, que diz assim, quem ficou viúvo foi aquele que morreu, não aquela pessoa que fica viva. Ela pode seguir também tendo novas núpcias, novos relacionamentos. Versículo 40. Porém, ela será mais feliz se ficar como está. Essa é a minha opinião, e eu acho que também tem o Espírito de Deus. Paulo ele termina então esse capítulo dizendo assim, olha, para começar a conversa, não tem mandamento do Senhor.
o que vou falar aqui é minha opinião pessoal. Por que Paulo fala de sua opinião pessoal? Ele fala como experiência de vida que tinha. Ele era um solteiro, tudo indica que ele nunca casou. Então ele dedicou o seu tempo todo ao serviço do Senhor e por isso fez o que fez. Pôde fazer viagens missionárias, pôde estar onde esteve, fez um excelente trabalho para o reino de Deus, porque ele tinha o tempo livre para dedicar ao Senhor. Imagine um casado fazer isso que ele fez. Tinha que dar satisfação para a esposa, não podia ficar muito tempo fora, tinha que voltar a dar assistência à esposa e filhos. Enfim, então só para você ter uma ideia, ele está falando com experiência pessoal. Então ele diz, para o trabalho do Senhor, um solteiro, ele ganha mais no sentido de que tem mais tempo, ele ganha mais tempo, ganha mais oportunidade de servir ao Senhor, porque tem mais tempo para isso. Ele diz também, para as viúvas, então, se viúva, no contexto da época, que muitas das vezes eram até mesmo menosprezadas, inferiorizadas, porque mulheres, viúvas, não tinham quem se apoiar, mas Paulo vai trazer um ponto positivo, vai dizer assim, olha, ela vai ser mais feliz se ficar como está. Lembrando de novo que está no contexto, podendo se dedicar ao serviço do Senhor exclusivamente, porque já não tem mais outras prioridades. Então, esta é a recomendação. Eu falo como solteiro que sou também. Imagine, muitas pessoas até mesmo dizem assim, por que tu consegue fazer tudo o que faz? Porque você faz o que outros não fazem, dizendo agora pastores. E aí entra aquilo que nós estamos falando aqui, porque tem mais tempo para se dedicar. Não tem outras prioridades. Um pastor casado talvez não faria o que faz porque ele é inferior? Não, porque ele tem outras prioridades. Tem a sua família, tem o seu casamento, tem os seus filhos. E isso é muito importante que a gente lembre também. Então, como experiência própria, eu vou dizer assim, de fato, solteiro tem mais tempo para se dedicar ao Senhor e vai poder fazer isso com mais, até mesmo, eficiência. Não que o outro não faça, porque ele vai ter mais tempo para isso. O Hilário Schneiner está conosco, bom dia Hilário, Deus abençoe. Também Clayton Plummer dizendo bom dia a vocês também. Então o que tínhamos para hoje era isso, recomendações de uma pessoa solteira para o trabalho daqueles que são solteiros e viúvos, especialmente relacionado ao trabalho no reino de Deus. Você tem mais tempo, você vai ter apenas essa prioridade, e assim, exclusivamente, você pode se dedicar ao Senhor, no sentido de fazer um bom trabalho no reino de Deus. Não que o casado não possa fazer, mas o casado tem também o seu segundo chamado, que é cuidar da esposa ou esposo e também dos filhos. Por isso, Paulo vai dizer assim, então você está solteiro? Fica solteiro, se você consegue se controlar as suas paixões carnais. Mas é uma recomendação, não é um mandamento. Fique muito claro isso também, porque se a gente tirar o texto do contexto, é muito fácil fazer, vamos dizer assim, então tá bom, ninguém mais vai casar, não pode casar, porque Paulo diz que solteiro tem que ficar solteiro. E a Bíblia nunca disse isso, são recomendações pessoais voltadas ao trabalho do Senhor. Muito bem, espero que cada um de vocês possa ter entendido. Café Teológico nesta manhã. Tivemos aí mais uma edição deste estudo. Semana que vem a gente entra no capítulo 8. E sempre é muito bom estar com vocês. Lembrando sempre, nós crescemos no conhecimento, especialmente com o intuito que temos aqui, é isso. Nós estudarmos o texto bíblico sequencial, de forma pausada, de forma que cada versículo possa ser lido e entendido. Esse é o intuito do Café Teológico. Então, estamos aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios e vamos até o final, se Deus quiser, vamos para a segunda carta também. Sempre temos algo novo a aprender e a gente cresce sempre juntos, tá? Tanto você aqui nesta live, como também você que está pela web rádio, tantas pessoas na nossa web rádio. E é isso aí. Agradeço muito a sua audiência, continue conosco aqueles que estão pela web rádio. Hoje à noite nós temos na nossa web rádio
o programa Irmã Luster, para aqueles que entendem a língua pomerana. Hoje o programa com Arno Stu vai falar sobre o Setembro Amarelo, em língua pomerana. Veja que interessante. Então, às 18h06. Lembrando sempre, você tem agora às 10 horas vai ter o programa Oro por Você, uma bela oração pelo pastor Ailton Menezes. Ao meio-dia tem mensagem de esperança. Logo às 15 horas tem o 5 Minutos com Jesus. Às 18 tem um tempo de refletir, depois tem o Irmã Luster e ainda seguindo com os embalos do Gospel Internacional para você aqui em nossa web rádio Pense Nisso. Continue sempre sintonizado. Se você ainda não baixou o aplicativo de nossa web rádio Pense Nisso, baixe, ouça e também compartilhe com os seus a nossa emissora. Você que ainda não é assinante da Pense Nisso, não se esqueça, a revista Pense Nisso cada vez mais está encantando as pessoas, para que juntos possamos crescer no estudo da Palavra de Deus com os artigos que por lá são publicados a cada trimestre. Fica aí o meu incentivo também. Ainda deixo meu abraço a Simone Tim, que está conosco sempre estudando a Palavra e também sempre continuando juntos nesta missão e nesta parceria. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Sábado que vem nós não vamos ter o Café Teológico, mas daqui a 15 dias retornaremos, ok? Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor, até o próximo encontro.